Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Mestre. Eu tô bastante tempo sem postar vídeo, né? Mas dessa vez vou voltar. Vou ver se posto alguns conteúdos aí pra vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre a regra da arena de batalha, né? Quem participa, esse vídeo é mais para quem participa do server ou quem vai vir a participar. Eu aconselho a ver esse vídeo, eu vou provavelmente mandar pra pessoa. E vamos aqui falar sobre a regra, né? Eu separei diversas palavras-chave, na real, tópicos, né? Que a gente vai ver aqui sobre a regra. Enfim, vamos começar falando sobre as classes. O jogo ele é dividido entre 6 classes: assassino, atirador, mago, tanque, guerreiro e suporte. Cada uma com a sua função principal. O assassino ele é focado no dano, ele é ágil, tem uma movimentação boa e muitos são furtivos. O atirador, assim como o assassino, ele também é focado no dano explosivo, só que o atirador normalmente não é tão furtivo quanto o assassino. Ele é focado no ataque a longa distância e ele também é bem ágil. O mago, ele normalmente ele é mais focado em dano elemental, né? Ou o dano em área também, um dano explosivo em área. Também tem ataques tanto de curto, médio ou longo alcance. E eles são mais ou menos ágeis. Não são tão ágeis contra atiradores e assassinos, mas alguns magos chegam a ser bem ágeis. O tanque, né, ele é bem pouco ágil, não tem tanta movimentação, mas eles têm uma resistência gigantesca, uma defesa muito alta. O dano deles é médio, alguns podem chegar até dar um dano alto, não tão alto quanto de um mago, um atirador ou um assassino, mas eles também são ótimos no combate. E também alguns são bons para suporte, eles têm controle de grupo, então isso torna eles bons tanto no combate quanto para ser um suporte. O guerreiro, há dois tipos de guerreiro. Tem o guerreiro que ele vai ficar mais pro lado tanque e tem o guerreiro que ele vai ficar mais pro lado assassino. Mas é como uma mistura dos dois. Ele não é tão tanque quanto um tanque e ele também não dá tanto dano quanto um assassino. Ele é a junção, ele é o equilíbrio. Tem os guerreiros que eles vão ser focados em ser mais resistentes e normalmente eles causam um dano um pouco menor. E tem os guerreiros que são focados mais no dano e muitos têm um ótimo sustain em combate, tendo roubo de vida, o que mantém ele vivo no combate por muito mais tempo. E o suporte é basicamente, eles são mais papéis, não são tão ágeis e eles são para auxiliar outro jogador, talvez uma batalha em grupo. O suporte ele não tem tantos suportes, já que a batalha em dupla assim, não é algo tão comum. Agora vamos falar sobre os turnos. O RPG ele possui de 1 a 20 turnos. E assim como RPGs antigos, né, sempre foi batalha por turno. Você seleciona o seu ataque que você vai fazer no seu turno. E como é que funciona? Dentro de um turno você pode fazer diversos tipos de ações. Você pode se movimentar, ativar uma habilidade que seja uma ação extra e sempre por último você vai ativar a habilidade ou realizar um ataque. O que é uma ação extra? Vamos lá. Ação extra é uma habilidade que você pode ativar sem você perder seu turno. Se você tiver 5 ações extras, você pode ativar 5 ações extras no turno. Agora, qualquer habilidade que não seja uma ação extra, assim que você ativar, o seu turno é passado. A não ser que você tenha alguma condição que você pode atacar e se movimentar, você também não pode fazer isso. Você tem que se movimentar e atacar. Existem algumas exceções, mas a maioria dos personagens é assim. Você tem que se movimentar antes de realizar o ataque. A partir do momento que chega no turno 20, não passa do turno 20 e entra no modo morte súbita, onde os seus ataques não possuem tempo de recarga. Nada seu possui tempo de recarga e basicamente você tem dano infinito. O primeiro que acertar ganha. Mas é muito raro chegar no turno 20. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre tempo de recarga. As habilidades, elas possuem tempo de recarga. Assim que você ativa uma habilidade, que seja uma ativa, como eu escrevi aqui, ela entra em tempo de recarga. E o tempo de recarga vai variar de 1 a 5 turnos. Possuem habilidades que demoram mais, mas a média é essa.
mais ou menos 3 turnos, eu diria que é a média. Também, além das ativas, né, que são habilidades que você tem que dar um comando para ativar, tem as passivas, que são ativadas automaticamente ou quando você completa uma condição, ou elas sempre estão ativadas. Normalmente, a maioria dos personagens possuem uma passiva e 5 ativas, mas isso também não é uma regra, há algumas exceções. Agora eu vou falar sobre os testes. Como é que funcionam os testes? O teste principal que a gente vai ter na batalha é o D20, que é o dado de 20 lados. Para você fazer um teste para acertar, para desviar ou para ver se uma habilidade funciona, você vai estar jogando o dado de 20 lados. Outro dado, segundo mais comum, é o D10. A maioria dos danos são usados com o D10. 3 dados de 10 lados, 4 dados de 10 lados. Os dados mais utilizados, o 20 e o 10. Depois disso, até tem alguns personagens que vêm a utilizar os dados de 8, 6, 4 lados, mas é muito incomum. O principal que vai aparecer é o dado de 20 lados e o dado de 10 lados. Agora vamos falar bastante sobre dano. Vamos falar primeiro sobre os tipos de dano. O dano extra. O que é o dano extra? Sempre que alguma habilidade tiver descrito que ela vai ter dano extra, quer dizer que você vai jogar um dado de 10 lados a mais. Então, se você causa 2d10 de dano com o dano extra, vai ser 3d10 de dano. E caso tenha descrito que são 2 dano extra, ou seja, 2d10 de dano. E é assim por diante. O bônus de dano. O bônus de dano ele é porcentagem. Tem 50%, 100%, 200%. É uma porcentagem que vai aumentar o seu dano. Se aumentar em 50%, se você causar 100 de dano, vai aumentar o dano em 150. Se você causar 100 de dano aumentado em 100%, vai ser 200 de dano. O bônus... Não, me perdi aqui, pera. O dano real. O dano real é um dano que vai ignorar a defesa do inimigo. Se o inimigo tiver 30 de defesa, você vai ignorar completamente essa defesa e vai causar o dano que você iria causar como se ele tivesse 0 de defesa. Agora, a quebra de defesa, ela é uma mistura do bônus de dano com o dano real. Quando você usa algum ataque com quebra de defesa, a defesa do inimigo vai ficar zerada por um período de tempo que é a habilidade de descrever. E além disso, a maioria das habilidades de quebra de defesa possuem um bônus de dano. Ou seja, quebra a defesa em 50%. Quer dizer que a defesa vai ficar zerada e todo mundo que atacar essa pessoa vai causar 50% de dano a mais. A quebra de defesa é um dos efeitos mais fortes, já que ele faz com que todo mundo cause um dano aumentado nesse personagem, nesse inimigo, né? Não apenas você. Agora vamos falar sobre os dois tipos de ataque, que é o ataque normal e o ataque rápido. O ataque normal, quando você usa um ataque normal, você faz um teste para acertar e o seu oponente vai fazer um teste para defender. Esse é o ataque normal. O ataque rápido é um ataque que ele é tão rápido que o inimigo não consegue defender. Então você apenas faz um teste para acertar. Caso você erre, você vai errar a sua pontaria. Então você erra o ataque. Então, normalmente, a média do ataque rápido é você tirar acima de 10 no dado de 20 lados. Se você tirar acima de 10, você acerta. Se você tirar abaixo de 10, você erra. Agora, no ataque normal, não é uma regra. Se você tirar 1, você pode acabar acertando, dependendo de quanto o seu oponente tirar, né? Se você tirar, sei lá, 2 e ele tirar 1, pode ser que você acerte. Agora vamos falar sobre as divisões de dano, que são 4. O dano físico, que ele vai receber um modificador de ataque físico, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O dano mágico, que vai receber o modificador do poder mágico. O dano por tiro. O dano por tiro é uma regra. Todo dano por tiro é ataque rápido. Mas nem todo ataque rápido é dano por tiro. Existem danos físicos, que são ataques rápidos, existem dano mágico, que é ataque rápido. Mas aí é uma exceção para personagens. Mas todo atirador tem ataque rápido no seu tiro. Agora o dano por efeito. O dano por efeito é sangramento, corrosão, queimadura, que são danos que o inimigo vai tomando todo turno por um período de tempo. Cada efeito vai ter um tempo de duração. E o dano de efeito ele é impossível de você defender. Não tem um teste para acertar e nem para defender. E você toma esse dano toda vez que começa o turno. Então toda vez que dá o turno 1, dá o turno 2, dá o turno 3, você vai tomar esse dano antes mesmo de qualquer pessoa atacar.
Agora vamos falar sobre o funcionamento do dano. Essa parte é um pouquinho mais complexa, eu diria que é a parte mais complexa da batalha. Então eu vou tentar ser o mais claro possível explicando isso. Vamos lá. O dano base é o dano que você tirou no dado mais o seu modificador. A gente vai falar sobre o modificador aqui e isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor que você tem 10 de ataque físico e tirou 10 no dado. Você vai dar 20 de dano. Esse é o dano base. Mas vamos supor que você deu um ataque que foi aumentado em 50%. Aí você tirou 10 no dado, mais seu 10 de ataque físico, que é 20, o dano base. E aí a gente aumenta em 50%. O resultado vai dar 30 de dano. O 30 de dano é o dano final. Como o dano ficou aumentado. E o dano final ele só existe quando existe alguma porcentagem dentro da soma. Caso não tenha alguma porcentagem dentro da soma, não existe dano final. Aí é apenas dano base. Agora vamos falar sobre os atributos e aí o funcionamento do dano vai ficar um pouquinho mais claro. Há dois tipos de atributos, os atributos primários e os atributos de combate. Os atributos primários, eles são focados no acerto e na defesa de ataque. O combate, ele é usado para acertar um ataque físico, um ataque de corpo a corpo, que não necessariamente tem que ser um ataque de perto. E o combate também pode ser usado para contra-atacar. O contra-ataque ele só pode ser usado em ataques de curto alcance. Você não pode contra-atacar um ataque de longa distância. E o contra-ataque, basicamente, você defende o ataque e devolve um ataque básico do inimigo. A precisão é o teste para acertar. A precisão é muito usada por magos e atiradores, ou qualquer personagem que use um ataque de longa distância. A resistência é o teste que você usa para bloquear. Quando você quiser bloquear um ataque, você vai usar a resistência. E agilidade é quando você quiser desviar de um ataque. E tem mais uma coisa. Toda vez que começa uma batalha, você faz o teste de iniciativa. O bônus que você receber, o bônus que você tiver de agilidade, vai somar com a sua iniciativa. Ou seja, quanto mais agilidade você tiver, mais chance de você começar. Agora vamos falar sobre os modificadores que recebe cada um. Vamos supor que você tenha 18 de combate e 18 de resistência. O que isso vai causar? Se você tirar 10 no dado de combate, vai resultar que você tirou 28. Ou seja, caso o inimigo tenha 0 de resistência, você der um ataque nele, você tirar, por exemplo, 10, mas ele tira 20 em defender, você vai acertar. Por quê? Porque o resultado foi que você tirou 28, que é a soma do 10 com o 18 de combate. E o inimigo, mesmo que ele tenha tirado extremo, ele tirou apenas 20 mais 0. Ou seja, você quem acertou, porque você ultrapassou o máximo, sabe? Então, basicamente é isso. Você sempre tem que tirar mais que o inimigo. Se você tem 18 de combate e ele 18 de agilidade, aí é empatado. Quem tirar mais no dado acerta o ataque. Mas se ele tiver, por exemplo, 19 de agilidade, aí ele vai ter um ponto acima de você. E aí você tem que fazer a soma para ver o resultado certinho. Mas basicamente é isso que é o modificador. Mas também tem o modificador de dano, que é os atributos de combate. Os atributos de combate é basicamente o dano que você causa e o dano que você recebe. Vamos supor que você tenha 20 de dano físico e você deu 20 de dano. Vai somar o 20 que você tirou no dado, como eu disse lá atrás, e o 20 que você tem de ataque físico, dano físico, né? E vai juntar, ficando 40 no dano que você causou. Isso como eu disse, é o dano base. O poder mágico é a mesma coisa que o dano físico, só que para ataques mágicos. Agora, a defesa física também é uma parte. A defesa física e a defesa mágica é a mesma coisa, né? Eu vou explicar aqui e também é um pouquinho complexo. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Se você entendeu o dano base e dano final, isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos supor que você tenha 30 de defesa física e um inimigo vai te atacar. E ele causou 40 de dano. A defesa física sempre vai reduzir o dano base. Ou seja, se ele ia causar 40 de dano base, vai reduzir em 30, ele vai causar apenas 10 de dano. E por que isso é tão bom?
Porque vamos supor que o inimigo vai dar 40 de dano aumentado em 100%. O que, se a gente parar para pensar, seria 80 de dano. É muito dano. Só que como você reduz o dano base, você não vai reduzir 30 de 80. Você vai reduzir 30 de 40. E aí ele vai ficar com 10 de dano base. Tudo isso aumentado em 100%. O que vai resultar em 20 de dano. Entendeu? O dano final você não muda. Você vai reduzir apenas o dano base. Isso é muito interessante, porque faz com que você reduza ainda mais o dano de personagens que causam bônus de dano. E a defesa mágica e a defesa física, a única coisa que muda é que a defesa mágica é para ataque mágico e a defesa física é para ataque físico. Você pode ter percebido que não existe um modificador para ataques por tiros e nenhuma defesa para ataques por tiros. Então, como também não tem como você aumentar o seu dano por tiro com o modificador, também não tem como você reduzir. Isso é uma certa vantagem dos atiradores, já que não tem como reduzir o dano de um atirador com a defesa, apenas de outras formas. Já chegamos aqui praticamente na metade. Agora vamos para a vantagem e desvantagem. O que é vantagem e desvantagem? Sempre que você tiver vantagem em um teste, uma vantagem, por exemplo, você vai jogar o dado 2 vezes e vai tirar o melhor resultado. Se você tiver desvantagem, você vai jogar 2 vezes e tirar o pior resultado. Muito simples isso. Agora vamos falar sobre elementos. Elemento é uma mecânica muito importante dentro do RPG. É a força e fraqueza do jogo. Vamos lá. Os elementos presentes no jogo é fogo, água, terra, gelo, ácido, veneno, eletricidade e necromancia. Cada dano elemental vai causar um efeito e cada dano elemental vai ser forte contra um tipo de vida. Vamos falar agora sobre os tipos de vida. A vida vermelha, que é a vida mais comum. Os personagens que têm vida vermelha são os personagens feitos de carne. E os personagens feitos de carne, que têm a vida vermelha, recebem 50% de dano a mais para ataques de fogo. A vida amarela são personagens com o corpo ou com uma armadura de metal, ou com alguma parte do corpo feita de metal. E a vida amarela, ela recebe 50% de dano a menos para fogo e recebe 100% de dano a mais para ácido. E normalmente eles são imunes a alguns tipos de efeito, como sangramento e corrupção. Mas na verdade depende, não se a pessoa tiver uma armadura, mas ela tiver um corpo físico, ela provavelmente vai tomar corrupção. Mas se ela for um robô completo, ela não vai tomar o corrupção. E a mesma coisa serve para o sangramento. Mas basicamente a vida amarela nunca vai tomar esses efeitos. Agora a vida azul. A vida azul todo personagem tem uma vida azul, que basicamente é uma proteção que você tem no começo do jogo. Normalmente isso é sempre 30 ou 20 de proteção. A vida azul, ela toma hit kill para ataques elétricos. Então qualquer tipo de ataque elétrico destrói o seu escudo, né, que a gente chama de shield, na hora. A vida verde são personagens feitos de grama. E eles têm resistência a ataques de água, 50% de resistência, e eles tomam o dobro de dano para ataque de fogo. Então, que é 100% a mais. Também tem resistência a ataques de veneno. Então você recebe 50% de dano a menos para ataques de veneno se você tiver vida verde. Se você tiver a vida marrom, que eu acho que é uma das melhores vidas, eu acho que é a segunda melhor vida, você tem resistência à eletricidade, você tem resistência a fogo também, tem imunidade a eletrocutado, paralisado e sangramento. É bastante efeito aí que você pega imunidade, só que você toma 100% a mais para gelo e água. Isso não é tão ruim, já que gelo e água, gelo é um pouquinho mais comum, água já nem tanto. Então isso é uma boa vantagem aí da vida marrom, já que, por exemplo, ataque de fogo é um ataque muito comum. Ou seja, a vida vermelha sofre bastante com isso. Agora, personagens que têm foco no gelo e na água são algumas exceções, não temos tantos. Agora, a vida laranja, que também é uma boa vida. A vida laranja tem 50% de resistência a fogo, já que eles são feitos de fogo, né? Imunidade a queimadura, imunidade a congelamento, porém eles recebem 100% de dano a mais para água e 100% de dano a mais para gelo.
Ou seja, não são counters de personagens de gelo por terem imunidade a congelamento. A vida roxa, que eu diria que é a melhor, eles têm imunidade a sangramento apenas. E eles têm 50% de resistência a todo dano elemental. Ou seja, qualquer um desses daqui que você usar em alguém que tem a vida roxa, você vai dar metade do dano apenas. E a vida azul clara, que é uma vida feita de gelo. A vida feita de gelo toma 100% de dano a mais para ataques de fogo e 50% de dano a menos para ataques de água. A necromancia é a única que não causa um dano aumentado nem reduzido em nenhum tipo de vida aqui. Agora vamos para o efeito. O efeito queimadura ele é causado por alguns ataques de fogo. E a pessoa que toma queimadura é o efeito que mais tem potencial para dar dano, né? Porque ele causa 50% de dano a mais. Apenas isso. É um dos efeitos que mais tem potencial para dar dano, na verdade. Eletrocutado. Uma pessoa que tiver eletrocutada terá o seu dano mágico reduzido em 25%. E personagens que têm ataques rápidos, na verdade, dano por tiro, desculpa a confusão, tem um dano aumentado e tem vantagem para acertar pessoas eletrocutadas. O congelamento, que eu diria que é um dos melhores efeitos, ele causa um dano contínuo todo turno, assim como a maioria dos efeitos, e a pessoa fica com lentidão, ou seja, sua movimentação reduzida pela metade, e além disso ela vai ter desvantagem para defender qualquer ataque. O congelamento absoluto, a pessoa que está com congelamento absoluto, ela não consegue realizar nenhuma ação e ela fica paralisada. Ela tem que passar num teste de força para conseguir quebrar o congelamento e conseguir realizar a sua ação. Ou seja, se a pessoa tiver muito azar, ela pode ficar vários turnos presa no congelamento. E você tem vantagem para acertar ataques nela, e caso você use um ataque de fogo ou um ataque de controle de grupo, você vai quebrar o congelamento absoluto. O envenenado, a pessoa envenenada, o envenenado ele tem meio que como posso dizer? Assim que você acertar 5 ataques de veneno na pessoa, se ela tiver com envenenamento, ela vai ter desvantagem em acerto de ataques por 3 turnos. E o envenenamento ele é um efeito que ele não sai nunca. O queimadura, eu esqueci de comentar, o queimadura, o eletrocutado e o congelamento duram 3 turnos. O envenenado dura para sempre. Corrupção também dura 3 turnos e ele zera a defesa mágica do inimigo. O corrosão é parecido com corrupção, só que é o oposto. Ele zera a defesa física do inimigo e além disso ele causa 100% de dano a mais em personagens de metal. Ou seja, esse é o efeito que tem um potencial enorme para causar dano. Incandescente é quando a pessoa está com lava espalhada pelo corpo. Ela é tipo queimadura, só que com lentidão. É um pouco melhor, mas é um pouco incomum também. Paralisado. A pessoa paralisada ela não pode se mexer. E ela tem que fazer um teste para saber se ela vai conseguir atacar ou não. Se ela falhar, ela não ataca. Se ela passar, ela ataca. Mas também tem uma limitação. Ela só pode atacar pessoas dentro do seu alcance. Então, se você ataca de perto e a pessoa estiver longe, você estiver paralisado, você não vai atacar mesmo se você passar no teste. Agora, se você atacar de longe e a pessoa estiver dentro do seu range, aí você vai conseguir acertar, caso você passar no teste. O preso é a mesma coisa que o paralisado. A diferença é que o preso não precisa fazer um teste para ver se ele vai atacar ou não. Ele pode atacar qualquer pessoa que esteja dentro do seu alcance. O atordoado. A pessoa fica um turno sem poder realizar qualquer ação. Além disso, você vai ter vantagem para acertá-la. E eu esqueci de citar uma coisa. Você também tem vantagem para acertar o paralisado, o preso e o atordoado. E o atordoado não tem a opção de se defender, diferente do preso e do paralisado. O cego. Você vai ter desvantagem para acertar ataques e vai receber menos 5 no seu atributo que você usa para acertar esse ataque. Agora vamos falar sobre o obscurecido. Peraí que eu literalmente esqueci o que o obscurecido fazia. Eu vou ter que ler aqui, peraí, um minuto. O obscurecido aumenta o tempo de recarga em um turno, ou seja, todas as habilidades do inimigo vão demorar um turno a mais para carregar, e além de causar o dano contínuo. O iluminado ele reduz o bônus de dano mágico do inimigo a 0, além de causar o dano contínuo também. Basicamente, se o inimigo tiver 20 de ataque físico, ele vai ficar com 0.
Se ele tiver 20 de dano mágico, ele vai ficar com 0. Isso é muito bom para personagens físicos e mágicos. Agora, o encantado. Quando você estiver encantado, você não ataca ninguém e você faz tudo que a pessoa que te encantou mandar. O provocado. Você é obrigado a atacar a pessoa que te provocou e você só pode usar o ataque básico. Faltou apenas um efeito que eu esqueci de colocar aqui, que é o sangramento. O sangramento só pode ser usado em pessoas com vida vermelha. Por mais que tenha muita vida, a vida vermelha é a mais comum. Na verdade, a vida vermelha e a vida laranja e a vida verde, elas recebem sangramento. E o sangramento é um efeito que nunca sai, a não ser que você se cure do efeito de alguma forma. Senão ele vai ficar para sempre. Enfim, basicamente essa é a regra do jogo. Eu acredito que eu tenha falado tudo. Eu fiz um vídeo bem caseiro mesmo, provavelmente não vai ter nem edição nesse vídeo. E é isso, eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário. Ou se caso você me conheça, pode me mandar uma mensagem.